O indicador MACD. Nesse vídeo eu vou te ensinar o método que eu usei que me fez ganhar no Forex mais do que eu ganhava como CLT. Você vai aprender o que é o MACD, quando utilizar ele e o ponto ideal de entrada no trade. O MACD, que significa convergência e divergência de médias móveis, é um indicador técnico utilizado para identificar o ponto de entrada em uma operação dentro da tendência. Ou seja, ele só deve ser utilizado dentro de uma tendência. Na prática é o seguinte, o indicador vai te mostrar a linha MACD, a linha de sinal e o histograma. A linha MACD mostra a diferença entre as médias exponenciais. A linha de sinal mostra a média dessa diferença dentro de um período. E o histograma mostra a intensidade da diferença entre as médias. Para quem é iniciante, o indicador MACD pode até parecer ser complicado, mas não é não, e eu vou te explicar. Então vamos lá, primeiro de tudo é adicionar o indicador MACD no nosso home broker. E como que a gente faz isso aqui no MetaTrader? Primeiro de tudo, a gente acessa a biblioteca, aperta Ctrl e T e vem aqui embaixo em biblioteca, ok? Você vai clicar aqui em nome e deixar a setinha para cima. Deixou a seta para cima, você vai arrastar até encontrar o MACD com histograma. E agora como que a gente faz? A gente vai clicar no MACD e arrastar ele até o gráfico. Olha só. Soltei e a gente vai ter as configurações aqui do MACD e apenas clique em OK. Beleza? Simples. E está adicionado o indicador MACD. Agora que adicionamos o MACD, vamos entender como que ele funciona, quais são as informações que ele passa para a gente. O MACD tem a linha MACD, que é essa linha azul, tem a linha de sinal, que é essa linha vermelha, e tem o histograma. O que era a linha MACD? A linha MACD é a diferença entre duas médias exponenciais, que nesse caso aqui são as médias de 12 e 26. Vamos lá, vamos entender. Eu vou adicionar aqui as duas médias exponenciais de 12 e de 26. Essas duas médias, elas estão sendo analisadas pela linha MACD. A linha MACD está simbolizando a diferença entre essas duas médias, ok? Está sendo simbolizada pela linha azul MACD. E o que é a linha de sinal? A linha de sinal é a média da diferença entre essas duas médias exponenciais, ou seja, a linha de sinal é a média dos últimos 9 períodos da linha MACD. Então ela trabalha de uma forma bem mais suave e linear, enquanto a linha MACD trabalha de uma forma um pouco menos suave. Você percebe aqui que temos mais ondulações na linha MACD do que na linha de sinal. E o que é o histograma? O histograma nada mais é do que a intensidade entre a linha MACD e a linha de sinal, ou seja, quando a diferença entre ambas é grande, o histograma mostra para a gente uma barra grande. Quando a diferença entre a linha MACD e a linha do sinal é pequena, o histograma mostra para a gente uma barra menor. Então, o histograma mede a intensidade da diferença entre a linha de MACD e a linha de sinal. Beleza? Vamos visualizar aqui os pontos de entrada e saída no MACD, que é a parte mais importante desse vídeo. Como identificamos a boa oportunidade no MACD? O cruzamento da linha de MACD é o que simboliza para a gente a entrada na operação. O cruzamento está exatamente nesse ponto. Vamos conferir qual é o candle correspondente. É exatamente esse candle aqui. Ou seja, você faria a entrada nesse candle, certo? E buscaria até o próximo cruzamento do MACD. Vamos conferir aqui qual é o candle correspondente. Seria esse candle aqui em cima. Essa é a utilização padrão do indicador MACD. E qual é o maior erro que a maioria dos traders cometem utilizando o indicador MACD? O indicador MACD, ele é um indicador de momento, na tendência. E a maioria dos traders que usam o MACD não se atentam a verificar a tendência do mercado, ou seja, operam contra a tendência em alguns momentos.
E como que a gente resolve isso? Observando a tendência e fazendo a entrada apenas quando o gatilho de entrada for a favor da tendência. E antes de te mostrar qual é o meu método utilizando o MACD, pode ficar tranquilo que no final do vídeo eu vou deixar um vídeo completo ensinando como identificar a tendência de forma técnica. Aprendendo a identificar a tendência de forma técnica, fica impossível você operar contra a tendência. Agora vamos ao método que eu utilizei e que me fez ter a certeza que eu conseguiria viver de trading. Para você ser assertivo com o MACD, você precisa reduzir os sinais falsos. E eu reduzo os sinais falsos de MACD com duas técnicas. A primeira técnica é alterando a configuração do indicador em escala de Phi. E como que a gente faz isso aqui na prática? Vamos lá. Você vem aqui no indicador, dá 2 cliques, vem aqui em parâmetro de entrada e vamos alterar os valores de MACD de 12 para 21, de 26 para 55 e de 9 para 13. Vamos aqui também em cores, vamos utilizar a cor que eu estou acostumado a utilizar, eu acredito que fica muito mais evidente a movimentação do indicador, ok? A linha MACD a gente vai trabalhar com Aqua, a linha de sinal vamos trabalhar com Deep Pink e o histograma vamos trabalhar com o amarelo. Temos mais uma informação importante, que é adicionar o eixo 0 do MACD. Para ficar evidente, a gente adiciona o eixo 0, vem aqui em cores, mantém Silver, se o seu não tiver Silver, altera para Silver, que é prata, né, em inglês. E bota na segunda linha, para ele ficar um pouco evidente aqui no meio. Você tem a opção de não configurar o indicador da forma com que eu utilizo. Porém, eu recomendo porque assim a gente consegue se comunicar melhor e vocês conseguem também ter uma visão mais clara, onde para mim isso aqui é uma visão mais clara do indicador. A linha azul é a linha MACD. A linha rosa ou a linha lilás é a linha de sinal. E o histograma ficou em amarelo. Vocês percebem que agora a gente tem uma sutil linha na horizontal cinza, que é o nosso eixo 0. Agora a gente ficou com uma evidência maior do nosso meio do histograma, do centro, do ponto onde há o cruzamento entre as duas linhas. Alterando a configuração do indicador para a escala de Phi, vai reduzir drasticamente já os seus ruídos na operação. Agora vamos analisar o comportamento do indicador após a nossa alteração de escala. Essa primeira técnica, alterando para a escala de Phi, já vai reduzir drasticamente ali os sinais falsos, beleza? E qual é a segunda técnica? É fazer as operações somente e exclusivamente a favor da tendência, como eu sempre digo para vocês aqui. Opere a favor da tendência. Operar a favor da tendência é muito mais fácil, entre aspas, de ganhar dinheiro no mercado. O segundo passo para você reduzir os sinais falsos do indicador MACD é utilizando a operação a favor da tendência. E como identificamos a tendência? Temos aqui um indicador de tendência e nós já aprendemos em um outro vídeo. Então, identificou a tendência, no caso aqui temos uma tendência de baixa, todas as operações utilizando o indicador MACD serão de cruzamento da linha MACD, que é a linha azul, para baixo da linha de sinal. Ou seja, quando a tendência é de baixa, iremos entrar na operação apenas quando o indicador MACD estiver cruzando para baixo. E nesse exemplo aqui, a gente já tem a primeira técnica implementada no indicador, que é a alteração dos parâmetros para a escala de Phi, e a segunda técnica é seguindo a tendência, ou seja, nós não iríamos fazer, em momento algum, nenhum movimento de compra. Todos os cruzamentos para cima do indicador MACD não serão utilizados para fazer compra. Então você que vai utilizar o indicador MACD, aqui você já teria se livrado de duas operações perdedoras, apenas utilizando a segunda técnica de redução de ruídos do indicador MACD, que é um dos grandes problemas da maioria que usa. Acaba entrando em diversas operações falsas e acredita que o indicador não funciona, porém funciona se você souber utilizar da forma correta. Esse foi o candle gatilho de entrada, certo? E o candle de fechamento no próximo cruzamento é esse candle aqui de baixo.
E nessa operação você teria lucrado aproximadamente 400 pontos, o que é bastante para o mercado de Forex. É o suficiente para você bater a meta do dia. Já que esse aqui é o ponto de entrada da operação, onde ficaria o stop loss? O stop loss ficaria no topo anterior à entrada. Entrada da operação, nesse candle aqui, topo anterior seria o nosso stop loss. E onde ficaria o take profit, além do cruzamento das linhas de MACD? Você iria medir do ponto de entrada até o stop loss e multiplicar por 2 a quantidade de pontos. Então, se eu tenho 230 pontos, eu vou buscar aqui 460 pontos. Então, a saída ficaria exatamente no meio desse candle aqui. Vamos colocar aqui. Seguindo o nosso padrão, linha verde é o take profit, linha vermelha é o nosso stop loss e a linha amarela é o nosso ponto de entrada. O indicador MACD é um excelente indicador. Utilize-o com paciência, opere sempre a favor da tendência, utilizando também a configuração que eu ensinei para você aqui nesse vídeo. Agora que você aprendeu o meu método utilizando o MACD, tenha ciência que de nada vai adiantar se você não tiver um bom gerenciamento. E para garantir que você resolva esse problema, eu vou deixar aqui em cima um vídeo ensinando o gerenciamento que eu utilizei para chegar nos meus primeiros 10 mil reais de banca. Se você gostou do vídeo, de conhecer o meu método utilizando o MACD, deixa o seu like e o seu comentário também de apoio ao canal, porque assim eu entendo que eu tô conseguindo te ajudar a chegar cada vez mais perto de se tornar um trader profissional. Porque você sabe que eu vou te ajudar até você se tornar um trader profissional.